Olá, meus amigos! Olá, minhas amigas, concurseiros, concurseiras, sejam muito bem-vindos para mais uma videoaula de Direito Constitucional. Hoje, nessa nossa videoaula, nós passaremos a estudar um tema bastante importante, denominado nacionalidade. Aula essa, ou tema esse, que será dividido em algumas partes, dada a complexidade e a quantidade de assuntos que devem ser tratados. Hoje, nessa primeira parte da nossa aula, nós estudaremos as nuances básicas, aquelas noções introdutórias muito importantes aos estudos dos senhores. Antes, porém, um breve resumo sobre a aula passada, onde falamos dos direitos sociais e trouxemos um rol aos senhores. Falamos ainda dos direitos dos trabalhadores e falamos do direito de greve do servidor público. E a esse direito de greve do servidor público, norma de eficácia limitada que precisa de uma outra norma para que possa ser regulamentada e assim o servidor ter direito ao exercício do direito de greve. E dissemos aos senhores que enquanto não advém essa norma, aplica-se as regras da iniciativa privada. E eu quero trazer então aos senhores uma informação importante. Está para ser promulgada uma súmula vinculante que vai dizer que, enquanto não surgir as regras sobre a aposentadoria do servidor público relacionada a trabalhos insalubres ou que gerem risco de vida, será aplicada a este servidor as regras da iniciativa privada. É uma informação mais ligada ao direito administrativo, mas é uma súmula recente, muito importante que os senhores conheçam o conteúdo dela. Provavelmente será a súmula de número 45. Assim, podemos dar início à nossa aula de hoje para tratar da nacionalidade. Vamos verificar então o nosso primeiro slide. Nacionalidade, parte 1. Qual o conceito de nacionalidade? Como eu defino nacionalidade? Tem que levar para o concurso. É o vínculo político-jurídico que liga o indivíduo ao Estado, fazendo dele um componente do povo. Olha que conceito enxuto e fácil. É o vínculo político-jurídico que liga o indivíduo ao Estado, fazendo dele um componente do povo. É o vínculo político-jurídico que liga o indivíduo ao Estado, fazendo dele um componente do povo. Muito importante levar esse concurso para a prova. Vamos, então, extrair deste conceito outras informações importantes e trazer um gráfico comparativo para os senhores sobre conceitos que serão apresentados nas provas e que são feitos para confundir os senhores. Então, aí os conceitos. Primeiro conceito, povo. São os brasileiros natos e naturalizados, ou seja, o elemento humano do Estado. O que é nacionalidade? É o vínculo político-jurídico que liga o indivíduo ao Estado, fazendo dele um componente do povo. E o povo, por sua vez, são os brasileiros natos e naturalizados, ou seja, o elemento humano deste Estado. Professor, o que é nação? Nação é o agrupamento humano ligado por laços históricos, culturais, econômicos e linguísticos. Agrupamento humano ligado por laços históricos, culturais, econômicos e linguísticos. E população, professor, é um conceito diferente? Sim, é um conceito demográfico que abrange os indivíduos residentes em um determinado território. Ainda, o cidadão são os nacionais no gozo de direitos políticos e participantes da vida no Estado. E, por fim, os nacionais são todos aqueles que o direito de um Estado define como tais. E o direito do nosso Estado apresenta, a partir do seu artigo 12º ou do artigo 12, algumas regras para considerar quem é nacional e quem não é nacional. Tema da nossa aula de hoje, nacionalidade, vínculo político-jurídico que liga o indivíduo ao Estado, fazendo dele um componente do povo. Vamos verificar, então, essas nuances que são muito importantes para a prova no concurso público. Espécies de nacionalidade. Primária ou originária, secundária ou adquirida. Professor, qual a diferença? Basicamente, a diferença é que a secundária ou adquirida exige uma manifestação de vontade do indivíduo. Estamos aqui a falar, em linhas gerais, da naturalização. Primária e originária independe de manifestação de vontade do indivíduo. Nasceu no território de um país, ou observado algumas outras regras que nós veremos, nacionalidade primária, ele vai ser nacional daquele país. Secundária depende da manifestação de vontade do indivíduo em adquirir aquela nacionalidade. Vamos então continuar nesse esquema gráfico. Nacionalidade primária, que é o que nós veremos na aula de hoje.
é dividida basicamente em duas: territorial ou ius soli, sanguíneo ou ius sanguinis. Qual a diferença, professor? Quando falamos do aspecto territorial, estamos dizendo, nasceu em um determinado país, é nacional daquele território. E nós adotamos esse critério, assim como adotamos o critério sanguíneo. Por isso, afirma-se na doutrina que nós adotamos um critério misto, tanto territorial quanto sanguíneo. Tudo bem, professor, mas o senhor não disse o que é o critério sanguíneo. O critério sanguíneo está ligado à ascendência do indivíduo, ou seja, aos pais daquele indivíduo. Nacionalidade primária independe de manifestação de vontade. Por sua vez, se divide em territorial e sanguíneo. Territorial, nasceu em determinado país, é nacional daquele país. Sanguíneo, ligado à ascendência aos pais daquele determinado indivíduo. E o Brasil adota o critério misto, conjugando esses dois critérios ou utilizando estes dois critérios. Continuando, critério territorial. Vamos à leitura do artigo 12, inciso 1, a linha A. Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país, são brasileiros natos, todos os que nascem no nosso território, mesmo que de pais estrangeiros, a não ser que um desses pais esteja a serviço do seu país. Vamos extrair as informações mais importantes. Características. Comum em países de imigração. Nasceu no território de um país, é considerado nacional daquele país. É um critério que nós adotamos. Assim, nasceu no Brasil, é brasileiro nato. Professor, mas o próprio artigo traz uma exceção. Sim, o artigo traz uma exceção, e ela será objeto de estudo. Existe uma exceção à regra do ius soli, aspecto territorial, que determina que se os pais estiverem a serviço do seu país, mesmo que o indivíduo venha a nascer no território brasileiro, não será considerado brasileiro nato. Professor, não entendi. Pode trazer um exemplo? Vamos a um exemplo. Vamos imaginar que um casal suíço venha para o Brasil e o suíço veio para o Brasil para trabalhar a serviço do seu país, para aprender, de repente, uma tecnologia ou para ensinar uma tecnologia. Ou seja, ele está a serviço do seu país. Ele trouxe a sua mulher junto e a sua mulher estava grávida e acabou nascendo o filho desse casal no nosso país. Teoricamente, pelo critério da territorialidade, ele seria considerado brasileiro nato, mas isso não se concretizará, isso não acontecerá, pois esse indivíduo está no nosso país exercendo uma atividade em nome do seu país de origem e, portanto, aquele filho não será considerado brasileiro nato, ele será considerado nacional do país de origem dos pais. Continuando, pais a serviço do seu país, nascimento no território brasileiro, nacionalidade do país de origem é a exceção à regra do aspecto territorial. Continuando, critério sanguíneo. São brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Observem, a mesma exceção que vale para os estrangeiros, vale para os brasileiros. E eles serão considerados brasileiros natos se no estrangeiro estiverem a serviço do nosso país. Os nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Vamos imaginar que o senhor ou a senhora é casado, a esposa está grávida e o senhor vai a outro país exercer uma atividade em nome da República Federativa do Brasil. Nasceu seu filho naquele país, ele é considerado brasileiro nato. Ainda existe uma terceira situação, que nós não apresentaremos nessa videoaula, dada a complexidade deste tema. Aqui, eu quero apenas que vocês frisem a informação de que utilizamos o critério sanguíneo, pois leva-se em consideração a ascendência do indivíduo e também, como parte da doutrina aplica, o critério funcional, pois é necessário que seja filho de pai ou mãe brasileira e que qualquer destes indivíduos esteja a serviço do país, ou seja, critério sanguíneo mais o critério funcional. Quais as características? Comum em países de imigração, ligado à ascendência, ou seja, a nacionalidade dos pais, e considera dois critérios, o funcional e o sanguíneo.
Muito simples essas informações iniciais. Critério territorial e critério sanguíneo, neste último caso somado ao critério funcional. Vamos fazer então um caminho inverso. Nós dissemos aos senhores que nós temos o critério territorial e o critério sanguíneo, e eles decorrem da nacionalidade primária. A nacionalidade primária, por sua vez, encontra uma divisão com a nacionalidade secundária, ligada a um ato de vontade do indivíduo, e aí nós compreendemos a ideia de nacionalidade, que é o vínculo político-jurídico que liga o indivíduo ao Estado, fazendo dele um componente do povo. Com isso, nós chegamos ao fim dessa videoaula. As informações mais importantes a respeito deste artigo e dessas alíneas foram repassadas aos senhores. Espero que os senhores tenham compreendido. O tema nacionalidade será palco de outras 2 ou 3 aulas ainda. Estão aqui os meus contatos. Caso tenham dúvidas, podem enviar para a gente. Um grande abraço aos senhores, bons estudos e boa sorte.